Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Foram perguntar para o Luiz Barsi o que ele estava comprando, quais ações que iriam subir, e ele respondeu isso daqui. Vamos ver o que ele respondeu, o que a gente pode tirar de lição disso, né, dessa série, desse vídeo, que é mais um vídeo da série que eu estou fazendo aqui sobre histórias do mercado financeiro, histórias do Barsi. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, principalmente com base na autobiografia que ele acabou de lançar, estou deixando o link aqui na descrição. Recomendo muito que você leia esse livro, é um livro muito bacana, principalmente para quem está começando. Mas se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma playlist só com histórias do mundo dos investimentos, histórias do mercado financeiro, dos maiores investidores do mundo, tanto aqui no Brasil quanto fora, internacionalmente, que se esse é um tema que vocês gostam bastante, a gente pode abordar aqui. Dá para tirar bastante lição dessas histórias aqui e entender como é que esses caras pensam. E foi o seguinte, meus queridos, em 2017, o Barsi ele foi convidado para participar de um evento na XP, desses eventos grandes que tem, muito bacana sobre investimentos. A gente tem um monte de palestrantes ali, trocando ideia, explicando a trajetória deles, a filosofia, e ele foi convidado para falar sobre a sua estratégia de investimentos, a sua metodologia de investimentos, que a gente sabe que o Ações Garantem o Futuro. E nesse evento da XP, segundo ele, haviam 4 palestrantes naquele momento, em 4 palcos diferentes. A galera precisava escolher qual palestra queria assistir, e para surpresa dele, dos 20 mil participantes, cerca de 18 mil queriam assistir a palestra do Barsi. Então é muito legal esse negócio ali de você ter vários palcos, mas quando não tem o Barsi dando palestra, né? Porque aí todo mundo quer parar para ver o que o cara tem a dizer. Isso costuma dar certo quando você não tem o Barsi palestrando. Então alguém perguntou para o Barsi, segundo ele, quais eram as ações que ele estava comprando, o que ele estava comprando naquele momento. Alguém levantou a mão ali, perguntou se poderia fazer uma pergunta, perguntou o que ele estava comprando, e ele, educadamente, respondeu que estava comprando as ações que iriam subir. Eu estou comprando o que vai subir. Isso gerou risos ali na plateia, a galera interagiu. É claro que foi um pouco irônico isso daqui, foi meio que uma piada mesmo do Barsi para deixar o tema, a palestra ali um pouco mais descontraída. A pessoa foi e perguntou, tudo bem, já que você vai comprar o que vai subir, então quais são as ações que vão subir? O que vai subir? Daí ele falou, mas aí já são 2 perguntas, você pediu para fazer uma só. Educadamente também continuou respondendo e falou que estava comprando ações da Vale. Vale 3. E a questão da Vale era o seguinte, em 2015 a empresa passou por aquele problema ali, aquele desastre ambiental de Mariana, do rompimento da barragem, que foi o maior desastre ambiental da história do país, ainda é até hoje. Então aquele rompimento foi muito difícil, a empresa enfrentou muitas dificuldades por conta disso. Até hoje, se eu não me engano, ainda é o maior desastre ambiental que a gente teve aqui no Brasil. A gente teve Brumadinho depois, em 2019, mas não foi o maior desastre ambiental, não foi maior do que Mariana. Se eu não estiver enganado, Brumadinho foi o maior acidente de trabalho, principalmente considerando o número de mortes humanas envolvidas ali, mas o maior desastre ambiental continua sendo Mariana. E aí as ações da Vale, que já caíam mais de 60% desde 2011, vinham caindo bastante até o comecinho de 2015, chegaram a cair mais de 40% depois do acidente, ou seja, caíram muito ainda, até bater mais de 80% de queda no total desde 2011. Então as ações chegaram a bater R$10 ali, só que o Barsi ele enxergava aquilo como uma oportunidade. Ele enxergou aquilo dali como uma oportunidade, ele viu que a empresa estava passando por momentos difíceis, por problemas e momentos bem delicados, que ela precisava se recuperar, mas que a empresa ela tinha recursos para isso, tanto financeiros quanto administrativos. Ela tinha capacidade financeira e capacidade gerencial para superar aquele problema ali e se reerguer e voltar a ser uma empresa rentável, lucrativa, que por conta disso, por aquele preço, seria um bom investimento. Então, segundo ele comprou muitas ações da Vale naquele momento e passou vários meses comprando de forma consecutiva. E 5 anos depois, a gente sabe que agora, em 2022, as ações bateram mais de R$110, R$115 na máxima, pagando dividendo pra caramba, um absurdo de dividendo. Se você olhar o dividend yield da Vale em 2020, 2021, vocês vão ver que foi muito alto. E aí, quem comprou ações
naquele momento e segurou e esperou e teve paciência para esperar, conseguiu multiplicar o seu investimento por várias vezes em um intervalo de tempo muito mais curto, de 5 anos. E o que a gente tira de lição disso daqui? Qual que é o ponto, né? O Barsi, ele confiou na capacidade de reconstrução da empresa, ele entendia do negócio, por isso que ele investiu. Ele conhecia não só pelos balanços, pelas demonstrações financeiras que ele analisava, mas também por conta ali de visitar as empresas, de visitar a empresa, perguntar para os funcionários. Isso é uma coisa que ele faz sempre, ele falou por várias vezes ali no livro dele, e que ele tem esse hábito de visitar, e ali ele faz perguntas para os funcionários da empresa, para quem está no chão de fábrica, para profissionais de relação com os investidores, para a diretoria, perguntas de todos os tipos ali. Ele pergunta se a pessoa gosta de trabalhar na empresa, o que ela acharia da possibilidade de se tornar sócia da empresa que ela trabalha, e com base em tudo isso ele consegue, aprimorar muito a sua análise. Então ele não compra o que ele não conhece e não entende. Muito por conta disso ele ganhou dinheiro não só com Vale, mas com outras empresas também ao longo da sua jornada de investidor. E se eu não me engano, o Barsi ele nem surfou totalmente essa alta da Vale. Ele se desfez de parte das ações, das suas ações ali antes disso, ou de parte das ações, se eu não estiver enganado. Mas isso daqui é fundamental para quem quer investir em qualquer coisa. Você precisa conhecer as empresas. E aí, em paralelo a isso, eu trago aqui os tipos de ações do Peter Lynch, que ele divide ali no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, mas é um livro muito bom, principalmente para quem é iniciante. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui também. Então ele divide os investimentos em 6 tipos, e desses 6, as ações em 6 tipos principais, e desses 6 tipos, a gente tem as ações cíclicas e as ações em recuperação. Então naquele momento que o Barsi fez aquele investimento, eu coloco a Vale como uma ação cíclica e também em recuperação. Hoje em dia, não considero mais a empresa em recuperação, a empresa já se reergueu, já mostrou que ela é muito rentável, muito lucrativa, muito eficiente, inclusive, mas continua sendo uma empresa cíclica. E para investir nesse tipo de ação, em ações mais cíclicas, o investidor ele precisa estar atento às peculiaridades desse tipo de investimento. Porque nesse tipo de ação, se você compra ela no momento ali que a empresa está se recuperando e está quase para entrar num novo ciclo de crescimento, numa fase do próximo ciclo ali onde ela vai ter mais expansão, mais crescimento dos negócios, você pode ganhar dinheiro muito mais rápido. Você vai ter um retorno ali de 30%, 40%, 50%, muito mais rápido do que a média do mercado. Mas se você entra no topo do ciclo, se você entra quando as ações já estão muito esticadas, você pode ter um prejuízo dessa magnitude também em um período curto de tempo. Então o timing, não o timing de você acertar o momento certo ali de comprar na mínima e vender na alta, mas o momento de você investir em ações de empresas muito cíclicas é muito mais importante do que o momento para você investir em ações do setor elétrico, por exemplo, que é um setor que tem muito mais previsibilidade. E adicionando mais uma coisa, mais uma reflexão aqui, o buy and hold que a gente fala, o comprar e segurar e ter paciência em ações cíclicas em empresas de commodities, é muito mais difícil de ser executado do que em outras ações. Então você fazer buy and hold em Vale, por exemplo, é muito mais difícil, pode ter certeza. Já quando a gente está falando de ações em recuperação, aí é um pouquinho diferente, que foi o que mais pesou naquele momento ali para o Barsi investir na empresa. Ele enxergou capacidade de recuperação. O Peter Lynch, ele divide as ações em recuperação, as ações de empresa em recuperação, também em várias outras subcategorias que são bem legais. Eu até separei aqui. Tem as ações do tipo salve-nos ou afundaremos, que geralmente são as empresas ali que estão numa situação tão difícil que se o governo não salvar, elas não vão conseguir sobreviver. Essas empresas, na crise de 2008 que a gente teve no subprime, a crise do subprime, muitas empresas foram salvas pelo governo. A gente tem as empresas, quem teria pensado nisso, as ações do tipo quem teria pensado nisso, geralmente ali uma empresa de um setor muito mais seguro, muito mais previsível, como o setor elétrico, por exemplo. Então ninguém espera que uma empresa dessa passe por dificuldades muito grandes. As receitas são reajustadas pela inflação, então é muito mais tranquilo, muito mais previsível, são empresas muito mais seguras. Só que, às vezes, pode acontecer de até nesse tipo de empresa a gente ter oportunidades acima da média, porque também são empresas que não vão ter um desempenho muito elevado, muito acima da média do mercado. É claro que você vai ganhar muito mais do que na renda fixa, mas não são empresas que vão ter um desempenho muito acima da média, a não ser nesses momentos em que ocorrem essas oportunidades. Então, por exemplo, ali no período do governo Dilma, algumas canetadas dela ali prejudicaram muito as empresas do setor elétrico e a gente teve oportunidade nesse tipo de empresa por conta de coisas do tipo de quem teria pensado nisso. Ninguém imaginaria. Tem também as ações do tipo problema que não previmos.
E aí eu coloco a Vale nesse tipo de ação aqui, nesse tipo de empresa. Naquele momento ela estava com um problema que muita gente não tinha conseguido prever. E ele destaca também as ações de empresas que estão se reestruturando para maximizar a geração de valor para o acionista, para os acionistas. A gente teve a Oi, por exemplo, agora, ela está mais ou menos nesse tipo de empresa. Ela está em recuperação, está em reestruturação, recuperação judicial inclusive, para conseguir se reestruturar e gerar mais valor para o acionista. Tomara que consiga, se ela vai conseguir ou não, é um risco. A Petrobras, por exemplo, depois daqueles escândalos de corrupção, da Lava Jato, foi uma empresa que se reestruturou muito para gerar mais valor para o acionista e hoje a gente olha para ela e percebe que ela conseguiu fazer isso, então ela se desfez de muitos ativos ali que eram pouco rentáveis, pouco estratégicos para a empresa, que não iam gerar valor, está se desfazendo ainda de alguns ativos, conseguiu reduzir muito o seu endividamento e hoje é uma empresa redondinha e que paga dividendos. Tomara que continue assim por muito tempo. Mas qual que é a conclusão que a gente tira aqui desse tipo de empresa? De empresas em turnaround, em recuperação, de empresas cíclicas, né? E de qualquer tipo de empresa, na verdade. Se a gente pegar alguns dos princípios do próprio Luiz Barsi, da própria filosofia do Barsi, a gente consegue embasar essa conclusão aqui. Segundo ele, a gente não deve ter medo de investir em ações, de preferência inclusive em setores perenes. Ações são bons investimentos, mas a gente precisa investir no que a gente conhece, no que a gente entende para não fazer besteira. Fuja de day trade ou dessas fórmulas mágicas que prometem que vão te ensinar a investir, a comprar na baixa e vender na alta, comprar exatamente na mínima e vender na alta, ganhar muito dinheiro, ficar rico muito rápido. Isso não acontece. Fuja de especulação também, derivativos, alavancagem nos investimentos. Você vai fazer investimento alavancado ali, você vai acabar perdendo dinheiro. E compre o que você entende. Se você for olhar as melhores tacadas dos maiores investidores de todos os tempos, do Warren Buffett, do Barsi, do Peter Lynch, de todos eles, um dos maiores acertos da carreira, da trajetória de investimentos do Warren Buffett foi a Coca-Cola. Se você olhar lá no momento que ele comprou ações da Coca-Cola, você vai achar outras empresas ali que se valorizaram até mais, que trouxeram um retorno até maior que o da Coca-Cola no período subsequente à compra, o investimento do Buffett. Mas ele conhecia a Coca-Cola, por isso que ele investiu na empresa. Ele não conhecia talvez as outras empresas que teriam desempenhos muito maiores. E a gente sabe que nesse momento você vai encontrar várias oportunidades. Só que se você não investe em empresas que você conhece, se você não investe em algo que você sabe exatamente como funciona, o que você está fazendo naquele investimento, nos momentos difíceis de volatilidade, de dificuldade, de crise, você não vai ter peito para segurar isso daí. Eu costumo dizer que a pessoa ela passa por algumas fases de amadurecimento no que diz respeito à visão de longo prazo. Quando a pessoa não investe ainda, ela gasta tudo que ganha, acha que investir não é interessante, que não é necessário investir, ela não tem visão nenhuma de longo prazo. Aí ela passa a achar realmente algo importante a se fazer, investir é necessário, não é uma opção, eu preciso me preocupar mais com o futuro. Aí ela já tem uma visão de longo prazo maior. Mas se ela investe demais em ativos de renda variável, ativos mais arriscados, mais voláteis, e não consegue suportar a volatilidade, é porque ela ainda tem o curto prazo muito presente. Então, o patrimônio variando ali no curto prazo ainda incomoda muito. Então, essa pessoa talvez ela não tenha que investir tanto em renda variável, ela tem que dosar mais na carteira. Quando você consegue dosar a sua alocação e desenvolver essa mentalidade de longo prazo de forma mais madura com relação aos investimentos de renda variável principalmente, aí sim você vai enxergar as quedas muito mais como oportunidades do que como algo perigoso, porque você conhece as ações, conhece as empresas e sabe que aquilo dali é para o longo prazo e não se impacta tanto mais com as variações de curto prazo. E você vai simplesmente seguir executando a sua estratégia. Se para isso é preciso que você invista somente 30% em ações, 40% em ações, ou 20%, ou 10% que seja, não deixe de respeitar o seu perfil e faça isso, porque é assim que vai funcionar para você. Vai ajustando a sua exposição a risco de baixo para cima, que no médio e longo prazo, com paciência e disciplina, as coisas vão dar certo. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal, que é um dos canais de finanças que mais cresce no Brasil e no mundo, mas vai crescer mais ainda depois que você se inscrever. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!